Pai de misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos guias espirituais, nossos mentores, mentores da Casa de Conselheiro, pedimos a permissão para mais essa noite de estudo, nos colocamos de coração aberto, pedindo sabedoria, discernimento, tranquilidade, equilíbrio, para podermos acolher as suas palavras e os ensinamentos que nesta noite nos querem transmitir através da nossa irmã Clara. Dê a ela muita paz, muita luz para as suas colocações. E assim, certos de que toda a espiritualidade está conosco, damos juntos o nosso graças a Deus. Interessante. Então, eu vou ler a mensagem e aí depois eu vou passando os slides e aí quem quiser falar alguma coisa, porque eu acho que fica legal a gente conversar, né? Porque é um assunto que interessa a todos nós. Aliás, sempre interessa, né? Então, a mensagem, né, do nosso irmão Vinícius de Camargo, do livro As Pegadas do Mestre, Nós te ipsum, quer dizer, conhece a ti mesmo. Por que e de que te queixas, ó homem? Arrazoas, talvez, em teu coração. Sou sincero, sou verdadeiro, procuro colocar-me em harmonia com a lei divina, procedo bem, nenhum mal pratico, logo, por que sofro? Ou então dizes, por que vacila tanto a minha fé? Queria ter fé inabalável, mas peço, suplico e Deus não me concede. Quero convencer-me da realidade da vida futura. Quero ter certeza de que o túmulo não é uma finalidade. No entanto, o céu, que me devia atender em tão justo anseio, conserva-se impassível, surdo às minhas constantes rogativas. Não quero crer por alheio testemunho, quero ver, quero palpar a verdade. Terão fundamento, aí o Vinícius vai falar, porque esse é um personagem fictício que Vinícius criou para poder trazer essa mensagem para a gente. Aí o Vinícius agora vai debater com ele. Terão fundamento, ó homem, estes teus queixumes? Contra quem imprecas? És juiz ou és réu? Se te julgas juiz, dá, nesse caso, tu mesmo uma resposta que te satisfaça. Lavra tu mesmo a sentença, aquela que melhor te pareça, e conforma-te. Se és réu, como de fato és, queres, a despeito disso, determinar, queres exigir um veredito segundo o sabor de teus caprichos? Tu te justificas aos teus próprios olhos e queres que Deus te obedeça acompanhando teus raciocínios? Exige que teus sofrimentos cessem, que tua fé se fortifique, que a verdade venha, obediente e submissa, curvar-se ante teus olhos, ante tua razão revoltada? Humilha-te, homem. Deixa que teu orgulho se pulverize, que tua vaidade se dilua, que tua presunção se desfaça. Se crês em Deus, deves também crer na justiça e no amor, predicados inseparáveis da divindade. Sofre, pois, com resignação teus males, cuja origem está em ti mesmo. Indaga, sonda profundamente do teu próprio coração. Analisa, examina meticulosamente teu caráter e descobrirás o fio dessa meada que te parece inextricável. Não te limites ao exame perfunctório de tua existência atual. Nós somos de ontem e ignoramos. Nossas existências são como sombras que passam. Se queres saber quem és, desce ao fundo de teu ser.
penetra o âmago de teu coração, descobre tua individualidade imortal através de tua personalidade mortal. Desce o véu, tira a máscara, deixa de te iludires a ti próprio, após haveres tentado iludir aos outros. Conhece-te a ti mesmo e serás humilde. Sê humilde e Deus te exaltará. Então, o que acontece? Essa mensagem, ela é muito interessante e eu não me acho assim em condições realmente de argumentar muito sobre isso. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar alguns trechos aqui sobre esses questionamentos que esse personagem fictício, né, faz, que somos nós, né, a maioria dos homens, e aí eu vou colocar para praticamente argumentar com esses questionamentos trechos do Evangelho. Então, o Evangelho é que vai argumentar com essas questões. Então, eu vou colocar agora o primeiro slide. Como é que... Espera aí. Tirar a minha... Vamos lá. Ok. Então, o primeiro trecho que eu achei interessante. Ele diz assim, ó: sou sincero, sou verdadeiro, procuro colocar-me em harmonia com a lei divina, procedo bem, nenhum mal pratico, logo, porque sofro. A gente vai perceber aqui que se trata de um homem que é um homem de fé. A gente percebe que é um homem de fé, mas é um homem orgulhoso, presunçoso, exigente, de uma exigência assim quase que infantil, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte argumentação. Ora, ao efeito... E a Valéria tá tapando para mim. Eu não estou conseguindo ler. As imagens de vocês... Ah, peraí. Ah, ok. Ora, ao efeito precedendo a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Quer dizer, se nós ficarmos presos à crença, né, de que vivemos assim uma única existência, realmente vai ficar muito difícil para a gente conseguir compreender a causa de nossos sofrimentos. Mas se a gente consegue ter uma crença, consegue acreditar que existe algo depois, ou na pluralidade das existências, com certeza vai ficar muito mais fácil para a gente compreender, se não nessa vida, as causas devem ser da vida passada, né? É o que o Evangelho está tentando mostrar aqui para a gente. Então, quando a gente não consegue encontrar a causa dos nossos sofrimentos nessa existência, provavelmente está numa existência precedente. E aí um outro trecho interessante. Ele pergunta assim: por que vacila tanto a minha fé? Quisera ter fé inabalável, mas peço, suplico e Deus não me concede. E aí o Evangelho vai responder para a gente assim, está no capítulo 19, lá, na fé transporta as montanhas. Transporta montanhas. O Evangelho argumenta dessa forma. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhes ao encontro. E se a buscarem, sinceramente não deixarão de achá-la. Quer dizer, não basta crer, né? É preciso a gente ir ao encontro dessa fé, é preciso a gente cultivar essa fé no coração, como se fosse realmente uma semente de mostarda. Jesus coloca para a gente que a nossa fé é como se fosse do tamanho de uma semente de mostarda. Quer dizer, a nossa fé até tem um tamanho, né? Pelo menos a nossa fé já dá para se ver um pouquinho, né? Pelo menos ele diz que ela tem um tamanho de mostarda. Então, nós já conseguimos
chegar a um ponto que a nossa fé já é visível, né? Porque se a gente for pensar no início dos tempos, né, no homem primata, ele só tinha um instinto. E aí a gente vai lembrar que Kardec traz para a gente o seguinte, ele diz assim, fé verdadeira, fé inabalável, só o é aquela que pode... Deixa eu me lembrar a frase. Fé verdadeira só é aquela que se pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, o que Kardec diz para a gente? Que fé inabalável, praticamente, ela não existe, porque o homem está sempre evoluindo, então ele está sempre em busca da fé, ele está sempre reconstruindo a fé. A nossa fé é pequena, mas ela vai aumentando à medida em que a gente vai adquirindo mais conhecimentos. E à medida que a gente adquire mais conhecimentos, a gente vai evoluindo. Então, a fé, ela não é inabalável, porque se ela fosse inabalável, chegaria um momento em que bastaria o conhecimento, pronto, acredito nisso, não tem mais nada que eu precise acreditar, isso para mim me basta. E não é a verdade, porque a gente está sempre evoluindo, então a gente está sempre buscando aprender mais. E aí, no outro trecho, que eu também achei muito interessante, ele diz assim, vocês querem comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Até esqueci de perguntar. Não? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Ele diz assim, quero convencer-me da vida futura. Não quero crer por alheio testemunho. Quero ver. Quero palpar a verdade. E aí, no item, lá no mesmo capítulo, né, a fé transporta as montanhas, num outro item, a gente vai encontrar o seguinte, as provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. E aí, a gente vai lembrar aqui, meus irmãos, nessa época, né, do Evangelho, os fenômenos espíritas, a gente sabe que ocorriam assim aos montes, né? E mesmo assim, nessa época, com os fenômenos assim, né, transbordando em todos os lugares, mesmo assim, as dúvidas persistiam. E ainda persistem, né, até hoje. Mas aí a gente percebe que, como ele fala aqui, por causa do orgulho, que ainda é muito grande, né? Que é o mal da humanidade. O orgulho ainda é muito grande em nós. Nós ainda somos muito orgulhosos. Geralmente, né, a gente sempre ouve falar assim, sou o senhor do meu próprio destino. Realmente é, nós somos. Nós somos senhores dos nossos próprios destinos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas acontece que nós não vivemos no vácuo. Nós estamos mergulhados, né, todos nós, em leis naturais. E nós estamos sujeitos a essas leis, né? Então, sou o senhor do meu próprio destino? Ok, sou sim. Com certeza sou. Mas acontece que o movimento, todo movimento que eu faço, eu tenho que respeitar, eu sou envolvido, né, por essas leis naturais, né, que existem. E fora isso, ele ainda fala aqui, ó, que há também o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Quantas vezes, até na nossa própria religião, né, nós vemos que tem muitos irmãos que têm dificuldade, querem muito, acreditam, querem muito participar das reuniões, mas quando a gente chama um pouquinho para conversar, para tentar trazer para o trabalho, para tentar modificar, quando a gente vai conversar e percebe que a pessoa, poxa, não, mas eu não consigo, se para frequentar, então, eu vou ter que bater de frente com essas minhas questões,
eu prefiro, então, procurar uma religião mais adequada para mim, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu prefiro ficar com os meus problemas, meus sofrimentos, porque eu já sei como lidar com eles. Quando eu estiver muito mal, eu vou, assisto uma palestra, converso com os amigos, saio, vou a uma igreja, tomo um passe e pronto. Mas ninguém quer mudar os hábitos, né? É difícil. A mudança de hábitos, realmente, é muito difícil. A pessoa prefere viver na zona de conforto. E aí realmente fica difícil, né? E agora, o Vinícius começa a confrontar. Aí eu trouxe esse confronto aqui de Vinícius com esse ser fictício, né, que ele trouxe para a gente, que é o homem orgulhoso. Vinícius fala assim: exiges que teus sofrimentos cessem, que tua fé se fortifique, que a verdade venha obediente e submissa, curvar-se ante teus olhos, ante tua razão, né? Quem é você? Né? Você exige tudo isso. E aí o Evangelho, eu fui procurar lá, porque eu me lembrei que a gente está estudando muito agora sobre as preces, né? Falando isso. E em todo o Evangelho, todo o capítulo das preces, a gente percebe lá que sempre antes tem uma explicação para a gente, porque é quase que uma cartilha, ensinando a gente como, né, como orar. E aí, nesse capítulo, né, capítulo 17, nesse 27. item fala... 27, isso aí. Ah, gostei de ver, então prestando atenção, viu? Que é o que pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir vossa melhoria moral? Com frequência exclama: Deus não se ocupa conosco. Insensatos, ingratos, se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Olha só, isso aqui que ele está trazendo para a gente, meus irmãos, ele está chamando a atenção da gente na forma como nós oramos. Nós temos o hábito, né, de pedir cura, pedir fé, pedir emprego, pedir saúde, pedir harmonia, pedir paz, pedir consolação. Nós pedimos muitas coisas a Deus. Nós até agradecemos também. Raramente, mas até agradecemos. Mas nós esquecemos de pedir a Deus que nos ajude a nos melhorarmos, a tirar de nós essa inveja que nós ainda temos, a tirar de nós esse egoísmo que a gente ainda sente bem no fundo, a tirar de nós essa arrogância que a gente tem em impor nossas ideias. A gente esquece de pedir a Deus a nos ajudar para que a gente consiga ter força de vontade para buscar desenvolver em nós o que a gente tem de melhor. A gente custa pedir a Deus: Senhor, me ajude, eu quero desenvolver as minhas virtudes. Senhor, me ajude a tirar de mim esse defeito, a tirar de mim a inveja, o ciúme, a arrogância, a prepotência que eu tenho. Me ajuda a ser mais tolerante. Me ajuda a buscar conhecimento para melhorar a mim mesmo. Eu quero ser uma pessoa melhor. A gente pede pelos parentes, pede pelos desencarnados. Não é errado, a gente deve mesmo pedir. Mas nós temos que lembrar de pedir a Deus para nos ajudar a nos consertarmos, a melhorarmos, né? Meu Deus, olha para mim, me ajuda, eu quero tanto melhorar. Mas eu sempre que vou agir, eu acabo... Sabe, o homem velho vem à frente, me ajuda, Senhor, eu quero colocar à frente esse homem jovem, esse homem novo, é isso que eu quero, é isso que nós temos que pedir a Deus, é isso que ele está falando aqui, a gente se queixa muito, né? Mas nós espíritas, nós aqui, nós estamos um pouquinho melhor, não estou querendo dizer que nas outras religiões não são, não posso nem falar, porque eu nem fui a outros cultos, não sei como é que é, mas pelo menos aqui. No nosso grupo, eu sei que nas nossas orações a gente sempre pede pelos outros, mas no nosso particular, nós sempre pedimos também por nós. Nos ajude a melhorar, a sermos pessoas melhores. Não é?
certeza. E aí, no final aqui, aí eu coloquei só o que Vinícius fala. Se queres saber quem és, desce ao fundo de teu ser, penetra o âmago de teu coração, descobre tua individualidade imortal através da tua personalidade imortal. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está trazendo o espírito, falando para a gente, na nossa individualidade imortal, é o espírito, através de tua personalidade mortal, quer dizer, o corpo. Ele está falando de espírito e do corpo. Ele está falando que a gente tem que mergulhar nesta encarnação agora, porque nós somos uma personalidade mortal agora. Mas nós temos que mergulhar dentro dessa personalidade mortal para chegar nessa individualidade mortal que nós fomos, para podermos conhecer o que há de errado em nós. Meu Deus, o que eu tenho que consertar nesta encarnação? Eu sei que eu tenho milhares de defeitos, mas qual eu posso consertar nessa encarnação? Que eu consiga consertar um, porque a gente consegue ser tolerante, a gente consegue, a gente lidar com isso dentro de casa, com os nossos filhos, com nossos amigos, a gente consegue às vezes se calar e ser tolerante. Mas a gente ainda é muito infantil, muito imaturo, assim, em matéria de se desprender, de se doar, de forma a ouvir, a calar, a olhar com fraternidade, a olhar com compreensão, sem invejar, sabe? Sem cobiçar, sem demonstrar orgulho, a arrogância, se colocar acima do outro. Nós temos que procurar treinar a convivência com os outros para que nós possamos treinar a convivência com nós mesmos. Porque às vezes fica difícil a gente conviver com nós mesmos. Às vezes a gente fica tão mal de ver assim, meu Deus, eu quero melhorar, eu não quero ser essa pessoa. O que eu fiz, isso que eu fiz foi horrível. Isso que eu pensei foi horrível. A gente não pensa porque veio um espírito obsessor perturbar, não. Foi porque a gente permitiu que viesse. Se a gente pensou errado, agiu errado, alguém me influenciou. Não, nós nos deixamos influenciar. Eu falo isso por experiência própria. Então, eu peço muito a Deus que Ele envolva todos nós, que eu sei que todos nós aqui nesse grupo, todos nós temos muita vontade mesmo de nos doarmos, de fazer o melhor. Quando a gente vem fazer um estudo aqui, a gente quer passar o melhor para quem está ouvindo, para a gente poder entender, e a gente quer sentir verdadeiramente esse estudo. Eu consegui sentir verdadeiramente esse estudo. Não foi à toa que eu peguei esse estudo, porque ele veio para falar comigo, ele está vindo também para falar com vocês. Então, é como Vinícius nos diz, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer para nos melhorarmos. Não é conhecer o outro, apontar o outro, julgar o outro. É nos conhecermos para nos melhorarmos. E aí, quando a gente se conhecer e se melhorar, a gente vai parar de apontar o dedo, a gente vai parar de ter inveja, a gente vai parar de, poxa, queria ser que nem ela, poxa, queria falar que nem ela, poxa, queria ter a casa que ela tem, poxa, queria ter os amigos que ela tem. Não é? Então, meus irmãos, eu agradeço muito a Deus, agradeço por fazer parte desse grupo, e eu espero que Jesus realmente possa nos ajudar para que a gente possa fazer esse exame de consciência. Nós possamos fazer uma autoanálise para nos entendermos melhor, para nos compreendermos melhor, para que nós possamos ser pessoas melhores e não nos queixarmos tanto. E que a nossa fé, que é como um grão de mostarda, que ela possa, não que ela vá aumentar já, mas que ela possa pelo menos ser regada, que a gente consiga sempre regar essa fé, buscando aprender mais, buscando mais conhecimento, buscando pesquisar mais, para a gente poder se moralizar cada dia mais. Vamos então nos deixar envolver por nossos benfeitores espirituais, os nossos
mensageiros da Casa de Conselheiro, que sempre estão nos acompanhando nestas reuniões. Pedir a eles que nos envolvam, que tragam para nós a paz, a tranquilidade e que nos ajudem a nos conhecermos, a buscar nas palavras do Evangelho essa bula, esse remédio necessário para que possamos tomar e fazer essa modificação, essa transformação, para que possamos nos tornar pessoas melhores, que possamos ser mais morais, mais benéficos, mais bondosos, mais amáveis e pessoas mais fraternas, mais harmonizadas com o Evangelho, com esse caminho de luz que Jesus deixou para todos nós. Que a paz de Jesus possa nos envolver nessa noite, que nós possamos, ao dormir, sermos encontrados por nossos benfeitores espirituais e que possamos, ao abrir os olhos, nos sentirmos realmente confortados. Que a paz de Jesus, hoje e sempre, nos acompanhe. Graças a Deus.